Bora lá, então, para começar a nossa diversão pelo direito da administração? Até rimou, né, gente? Então, só uma frase motivacional aí para vocês. Sei que vocês têm, cada um de vocês tem as suas dificuldades, mas você não tem que focar na sua dificuldade, você tem que focar aonde você quer chegar. Não me importa de onde você veio, o que importa é o que você está disposto a fazer para chegar onde você traçou como seu objetivo. E eu espero te ajudar nisso. Então, vamos começar aí pelo conceito das obrigações. Primeiro, que as obrigações, ela está situada no artigo 233 até o artigo 420 do Código Civil. E a obrigação é uma relação transitória que existe entre um sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, que é o devedor. Entre eles, existe uma relação travada no âmbito das relações pessoais, onde o devedor se obriga perante o credor a prestar-lhe uma obrigação positiva ou negativa. Esse devedor, se ele tornar-se inadimplente, pode o credor utilizar-se dos meios legais para satisfazer a obrigação que foi pactuada. Por isso, nós precisamos entender quais são os elementos dessa obrigação. Nós temos o elemento sujeitos, que é o elemento subjetivo, sujeito ativo, credor, sujeito passivo, devedor. Nós temos o objeto da prestação. Então, vamos aqui traçar o conceito e esses elementos. O conceito, então, é uma relação transitória. Por que transitória? Transitória, porque o objetivo dessa relação é o pagamento, é o cumprimento. Satisfeita a obrigação, ela se extingue. Então, por isso que é uma relação transitória. Essa relação transitória, ela existe entre sujeitos. Entre um sujeito ativo, chamado de credor, ou também accipiens. Accipiens é o credor. E o sujeito passivo. Sujeito passivo, que é o devedor, chamado de solvens, porque é aquele que tem que solver a obrigação. Essa relação transitória, ela tem como objeto, então, qual o objeto dessa relação? E quando eu falo objeto qual o conteúdo dessa relação? O que o devedor tem que fazer em relação ao credor? Nós estamos aqui com uma prestação. Essa prestação, ela é situada no âmbito dos direitos pessoais e não direitos reais, porque senão a gente estaria estudando direitos reais. Esses direitos pessoais, eles vão me impor uma prestação que é positiva, uma obrigação de fazer, de dar, ou uma obrigação negativa, uma obrigação de não fazer, que é a única obrigação negativa do Código. Se, então, o credor objetiva o cumprimento, esse é o objetivo de se pactuar uma obrigação. Quando há o inadimplemento, que é o contrário do que ele esperava, ele pode ter os meios para satisfazer a obrigação, ou seja, para receber o pagamento. É aí que nós vamos estudar a questão do inadimplemento contratual. Então, vamos lá para você identificar quais são os elementos constitutivos dessa obrigação. Elemento 1, que são os sujeitos, credor e devedor. Elemento 2, eu tenho a prestação. Esse é o elemento 2. Essa prestação, ela pode ser positiva ou negativa. E eu tenho o quê? Que essa prestação decorreu de um vínculo. Esse vínculo é algo que é imaterial. Ele pode decorrer de um ato ilícito, pode decorrer de um contrato,
pode decorrer de uma lei. Então, por que eu tenho que satisfazer determinada obrigação? Porque eu sou pai de fulano e a lei estipula que deve ser paga a pensão alimentícia. Então, é um direito obrigacional, é um dever pautado que no vínculo legal. Ah, eu firmei um contrato com Márcia. E aí eu me obriguei perante a Márcia a entregar determinado objeto. Então, significa que essa prestação de fazer, de entregar, decorreu de um contrato. Então, perceba que aqui estão os 3 elementos. Os 3 elementos são sujeitos, a prestação, ou seja, o que esse sujeito devedor vai prestar ao credor e por que ele vai prestar ao credor. Por que ele tem essa obrigação? Decorre de quê? É o que nós chamamos de vínculo. Dito isso, eu gosto de entender a obrigação como um processo. Por que a obrigação como um processo? Porque a obrigação, ela vai ter um início, ela vai ter um meio e ela vai ter um fim. Então, se você entende a obrigação como um processo, fica muito fácil entender o direito das obrigações. Porque antes de iniciar, antes de surgir esse dever positivo ou negativo, ela tem uma fonte chamada de vínculo. Quais são as fontes do direito das obrigações? As fontes são vontade, ato ilícito, então eu pratiquei um ato ilícito que causou dano. Porque causou dano, nasce o dever de indenizar. Então perceba que eu tenho uma fonte, uma prestação de reparar o dano. Ou então decorre de lei. Por isso eu digo que, o direito das obrigações, ela vai ter sua fonte na vale. E aí, só para você guardar, e é um mnemônicozinho. Vontade, ato ilícito e lei, que é, então, a fonte do direito das obrigações. Então, tá. Em decorrência da lei, surgiu qual tipo de obrigação? Em decorrência do contrato, surgiu qual tipo de obrigação? É aí que se dá o início que são as modalidades. As espécies obrigacionais. Aí, senhores, eu tenho várias, né? Obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Eu tenho obrigação solidária, eu tenho obrigação indivisível, e aí vai. São as espécies de obrigação. Então, eu vou ter uma fonte, a lei trouxe para mim uma prestação solidária, uma prestação de dar, uma prestação de fazer, e aí segue. A partir desse momento, quando eu tenho, então, que essas espécies, elas são firmadas entre um credor e um devedor, que é o sujeito ativo e o sujeito passivo, ela vai se desenvolver. E qual que é o objetivo? O fim é o objetivo. Ora, o objetivo pretendido é sempre o adimplemento. Eu quero o cumprimento. Deixa eu colocar aqui embaixo. Eu quero o cumprimento da obrigação. A satisfação, o chamado adimplemento. Então, se tudo der certo, eu vou ter um cumprimento. Mas vocês concordam que, quando chegar a esse fim aqui, pode ser que o credor inadimpla, ele se torna inadimplente? Se ele se tornar inadimplente, eu vou utilizar os meios de satisfação da obrigação. Agora, se ele se tornar adimplente, extingue-se a obrigação. Por que extingue a obrigação? Porque o pagamento é a forma ordinária de satisfação da obrigação. Maravilhoso. Acontece que quando essa obrigação nasce até o seu fim, podemos ter alterações.
nessa obrigação. Então, no meio, pode acontecer, por exemplo, que o credor é um e ele se torna outro. Que o devedor é um e ele se torna outro. Então, nesse meio, pode acontecer o que nós chamamos de transmissão das obrigações, que nós vamos estudar. A transmissão das obrigações pode ocorrer à cessão de crédito, onde eu era um credor originário, e aí eu cedo o meu crédito para que outro se torne credor no meu lugar. Ou então pode haver uma cessão de débito, onde eu vou ceder o meu lugar de devedor. Alguém assume a dívida em meu nome e se torna um novo devedor. Pode haver uma novação na dívida. A dívida originária decorria de lei, agora nós mudamos, ela decorre de um contrato, e aí vai. Então, perceba que várias coisas podem acontecer aqui. Por isso, eu gosto de colocar essa questão do processo, porque aí você compreende quando a gente estudar as modalidades, quando a gente estudar a transmissão das obrigações e quando a gente estudar, por exemplo, uma cláusula penal. Núbia, tive um prejuízo no contrato. O devedor foi lá e não cumpriu, você acredita? Aí a minha pergunta é, tem uma multa prevista no contrato, chamada de cláusula penal. Só que essa multa, ela não paga os prejuízos que eu tive. Eu posso cumular essa cláusula penal com uma indenização suplementar? Nós vamos ver. Então, perceba a importância desse processo, desde o seu início até o seu findar, positivo ou negativo. Dito isso, vamos começar, então, o estudo por atos de manifestação de vontade. Por quê? Porque o ato ilícito nós vamos estudar na responsabilidade civil. E a lei, normalmente, vocês estudam aí na relação de direito de família e outras partes do direito civil com a nossa diva professora Reivane. Tá bom? Responsabilidade civil, ato ilícito, nós vamos estudar. Então, vamos nos ater nos atos de manifestação de vontade. Quais são esses atos de manifestação de vontade? Primeiro, que esse ato ele pode ser unilateral. Então, essa vontade ela pode ser única, ou seja, unilateral, ou ela pode ser bilateral. Bilateral, a mais famosa forma que nós conhecemos, são os contratos. Unilateral, quais são as formas de manifestação de vontade unilateral que geram obrigação? Primeira delas é a promessa de recompensa, que está no artigo 854 a 860. Olha lá. Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. Então, a promessa de recompensa, ela se caracteriza por um ato unilateral. O promitente, que é quem faz a promessa, o promitente, se obriga ao cumprimento a partir do momento que ele promete a recompensa. Olha que interessante. Independente do aceite de outra parte. Isso significa que a promessa de recompensa ela é dirigida a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. E essa é a diferença entre promessa de recompensa e contrato de prestação de serviços. Primeiro, a promessa de recompensa ela é unilateral. Unilateral. O contrato de prestação de serviços, ele é bilateral. A promessa de recompensa, ela não é dirigida a uma pessoa específica, então é dirigida a todos que desejam receber a recompensa. O contrato de prestação de serviço, ele é dirigido à pessoa determinada.
Então, a promessa de recompensa, ela não é uma prestação de serviço. Não, prestação de serviço é contrato e é dirigida a uma pessoa específica. Na promessa de recompensa, eu digo, pelo amor de Deus, sumiu minha cachorrinha Loló. Minha cachorrinha Loló, e eu recompenso quem encontrar e trazer de volta a minha cachorrinha Loló. Coloco, então, em faixas pelas ruas da cidade, mando publicizar no rádio, na televisão. Isso é uma promessa de recompensa. Coloco nas minhas redes sociais, meu Instagram lá, olha, recompenso quem achar a Loló. Quem achou, faz jus à recompensa. Ainda que eu nem conheça. Quem trouxe de volta a Loló foi o João. Nem conheci o João. Tenho que pagar a recompensa. Então, na promessa de recompensa, é uma obrigação que se aperfeiçoa com apenas a manifestação de uma vontade. De quem? Do promitente. Aquele que está garantindo que, se você cumprir uma tarefa, um serviço, ele vai te recompensar. Núbia, qual o valor dessa recompensa? A lei não vai estipular o valor dessa recompensa, mas tem que ser um valor condizente com o trabalho que a pessoa teve. Se porventura o João achar que a recompensa está muito pouca, primeiro, ou ele não faz o serviço, né? Ou então ele pode discutir judicialmente? Pode, mas é meio sem cabimento. Se ele acha que a recompensa não vale, para que ele vai se esforçar, então, de executar a tarefa ou o serviço? Ele não está obrigado. Ok? Vamos, então, aos pontos importantes dessa promessa de recompensa, tá? Quando existe a promessa de recompensa, e ela é dirigida a qualquer pessoa, ela obriga o autor da promessa, chamado de promitente, a cumprir o prometido. A cumprir o prometido. Vamos continuar aqui a leitura. Olha lá. Antes de prestar o serviço, o promitente pode revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade, se houver assinado o prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar durante ele a oferta. O que eu quero dizer? Os pontos relevantes que podem ser cobrados na sua prova da OAB primeira fase. Revogação é admissível. Admissível, desde que seja com a mesma publicidade da promessa. Núbia, se houver a revogação, ainda assim, é possível aquela pessoa pedir o pagamento da recompensa? Então, vamos imaginar que eu publicizei e falei, recompensa quem encontrar a minha cachorrinha Loló. Eu achei, então, que R$30.000 valia a pena a recompensa. Gastei dinheiro, imprimi panfletos e coloquei vários anúncios na tentativa de encontrar. Olha, eu gasto 1.000 para receber 30.000 para minha vantagem. Só que aí o promitente vai e revoga a promessa. Fala, olha, estou cancelando a promessa. Não está mais em vigor. O que a lei fala? A lei fala que o executor de boa-fé, ele tem direito à indenização. Se ele executou qualquer ato para cumprimento da tarefa ou serviço antes da revogação da promessa. Então, é um risco que eu corro. Claro que eu preciso provar essa boa-fé. O candidato de boa-fé que houver feito despesas terá direito ao reembolso. Então, observe só que é admissível, sim, e deverá haver o reembolso do, perceba só como que o título fala, do candidato e não devedor, porque não existem duas figuras, do candidato de boa-fé. Esse é um ponto que pode ser cobrado para você. Então, se eu estou de boa-fé, eu tenho direito a receber aquele gasto, aquela despesa que eu empreendi para executar o serviço ou a tarefa. Outro ponto, a morte do promitente, Núbia. A pergunta aqui é,
Morrendo o promitente, os herdeiros estarão obrigados ao pagamento da recompensa? A resposta é sim, mas sempre nos limites da herança. Núbia, por que os herdeiros estão obrigados? Simples assim. Porque o ato se aperfeiçoou com a vontade do promitente hora de cujos. Então, os herdeiros vão executar o pagamento naquela execução da tarefa ou serviço, se houver bens. Se não houver bens, infelizmente não há que se efetuar o pagamento. Núbia, isso está previsto expressamente no código? Não está previsto. Mas você já coloca aí, porque isso é importante. Outro ponto é esse aqui, olha, que está previsto no 857 e no 858. Execução conjunta. A execução, ela foi feita por mais de uma pessoa. E aí, o que acontece? Então, vamos imaginar que a cachorrinha Loló foi encontrada ao mesmo tempo por 3 pessoas. E aí, eu pago para quem a recompensa? Gente, é dedutível. Vai dividir pelos 3. Ah, Núbia, se for um objeto indivisível, eu prometi uma moto. Aí, ou vende a moto e fica 1/3 para cada um, ou então, os outros 2 compram a parte da moto daquele que preferiu ficar com o objeto indivisível. Então, perceba que aqui não há dúvida, porque o 857 deixa muito claro. Terá direito à recompensa o que primeiro executou. Ótimo. Se a execução for simultânea, a cada um tocará quinhão igual à recompensa. Então, perceba que execução simultânea vai gerar quinhões de valor igual. Nenhuma dúvida. Núbia, segundo ato unilateral de vontade, que pode ser cobrado na minha prova. Pagamento indevido 876 a 883. Vamos lá, então, no 876, sempre com o código em mãos. Todo aquele que recebeu o que não lhe era devido, fica obrigado a restituir. Obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Núbia do céu, entendi nada. Vou explicar para você. O pagamento é a forma ordinária de extinção da obrigação. Então, quando eu pago o que eu devo, a obrigação está extinta, concorda? Acontece que se o pagamento ele não era devido, eu paguei quando eu não devia, ou paguei a quem eu não devia, houve um erro com relação ao valor ou com relação à pessoa a quem efetuei o pagamento, nasce uma nova obrigação. Não só não extingue, porque não existia, como nasce uma nova obrigação. Que obrigação é essa? A obrigação de restituir. Afinal de contas, por erro, eu paguei indevidamente. Se eu paguei, aquele que recebeu tem o dever de me restituir. Se eu vou lá e falo com ele, ô fulano, me devolve, te paguei aí indevidamente. Ele fala, não, pagou porque quis. Nasce para mim o direito a pedir a ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito é a ação movida por aquele que pagou por erro, quando não devia ou pagou a quem não devia. Então perceba que o pagamento indevido, ele vai nascer de uma situação em que alguém paga. O pagamento é indevido. Ele é indevido com relação à pessoa que recebe, ou seja, estou pagando para quem não é o credor, ou então ele é indevido com relação ao valor que foi pago. Eu paguei a maior, ou eu paguei uma dívida que eu já tinha pago, paguei 2 vezes. Ou seja, se aconteceu isso, significa que uma pessoa recebeu um valor que não era devido. Então, eu tenho uma pessoa 1 que fez um pagamento indevido e essa pessoa 2 recebeu o pagamento indevido.
essa pessoa 1 tem direito de pedir a restituição do valor pago. Essa restituição do valor pago, ela é pedida através da ação de repetição de indébito. Ação de repetição de indébito. Então, perceba, se aquela pessoa não era credor, ela não era acipiens, ela tem que devolver. Ou então, se houve um erro com relação ao valor a ser pago, ela tem que devolver. Lindo? Prossigo lá. Qual que é aqui o mais importante que você tem que entender? Para que aconteça o pagamento indevido, um requisito está no artigo 877. É necessário, o requisito para a propositura da ação de repetição de indébito é a prova de que houve o pagamento por erro. Não é dolo, é erro. Eu me confundi. Confundi e, portanto, paguei indevidamente por erro. Olha aqui o 877. Aquele que voluntariamente pagou o indevido, incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Então, significa que no pagamento indevido, o requisito para que haja a propositura da ação de repetição de indébito é a prova do pagamento por erro. Núbia, eu sempre tenho que provar que eu paguei por erro para ter direito ao pagamento indevido? Sempre não, né, gente? Porque a gente sabe que no direito nunca tem sempre. É claro que tem uma exceção, e essa exceção é cobrada demais para vocês aí na primeira fase da OAB. Qual que é a exceção? A súmula 322 do STJ. Essa súmula 322 do STJ, ela diz o seguinte, que a repetição de indébito nos contratos de adesão não é necessária a prova do erro para a pessoa ter direito à ação de repetição de indébito. Então, nos contratos de adesão, dispensa-se a prova do erro. Maravilhoso? Sim. Entendi, Núbia. Então, precisa provar o erro, mas nos contratos de adesão, e aí vem a pegadinha. Contratos de adesão, sejam eles regidos pelo CDC ou pelo Código Civil, porque não se iluda. O Código Civil também nós temos contrato de adesão. Então, vale a pena uma anotação aqui. Esse contrato de adesão, seja regido pelo Código Civil, seja regido pelo CDC. Tanto faz. Ah, Núbia, ótimo. Eu já ouvi falar o seguinte, que todas as vezes que há o pagamento indevido, eu tenho direito ao pagamento em dobro. Isso é verdade? Não, isso é uma mentira, tá? Quem te contou não é sua amigues, não é. Quer que você não passe na prova da OAB. Então, quando há o pagamento indevido, não há sempre o pagamento em dobro. Mas existem duas situações que, se configurado o pagamento indevido, a pessoa que pagou indevidamente tem direito ao pagamento em dobro. Então, vamos lá para a gente finalizar aqui esse bloco. Quando que há o direito ao pagamento em dobro? Em duas situações. Então, vamos lá para você entender. Significa que o pagamento em dobro, ele é a exceção. Ele não é a regra. A regra é receber de volta exatamente o que pagou, corrigido monetariamente. Essa é a regra. O pagamento em dobro é a exceção e eu tenho duas situações. Primeira situação está no artigo 940 do Código Civil.
é aquele que demanda por dívida já paga. Então, atenção. Se eu sou demandado, cobrado por dívida já paga, eu tenho direito à repetição de indébito no dobro do que eu paguei. Outra situação. Artigo 42 do CDC. Quando há taxas abusivas. Taxas consideradas abusivas. Quando há taxas abusivas, eu tenho direito ao recebimento em dobro daquelas taxas, porque, afinal de contas, eu estou sendo cobrado indevidamente. Abusivo é nulo de pleno direito. Então, tenho direito ao recebimento em dobro. Maravilhoso, não é? Ótimo. Então, para você entender que o pagamento em dobro apenas nessas situações. Aí vem outra pergunta. Núbia, quais obrigações que não se repetem? Ou seja, em quais obrigações não cabe pedido de repetição de indébito? Não cabe pedido de devolução. Não cabe. Tem isso, Núbia? Tem situações que eu pago por erro e mesmo assim eu não posso pedir a restituição do valor? Sem dúvida. Quais são essas situações? Bora lá para anotá-las todas. Nós temos aí, primeiro, a obrigação natural. Obrigação natural. A obrigação natural, ela está no artigo 882 do Código Civil. Exemplo clássico de obrigação natural é dívida prescrita. Vamos imaginar, então, que Núbia, cara de pau aqui, fez um empréstimo com sua amiga Marcela. Sei lá, trocentos anos atrás. E aí, nessa pandemia, minha consciência pesou, né? E aí, na pandemia que teve, minha consciência pesou. E aí eu falei, gente, vou pagar a Marcela. Só que depois eu arrependi e falei, Marcela, vem cá, eu não te devia, não. Pode me devolver. Como assim não me devia, Núbia? Houve a prescrição da cobrança, mas o dever de pagamento moral, ele existia. Então, dívidas prescritas, elas não se repetem. Pagou, acabou, não tem direito à repetição de indébito. Outra situação. A outra situação é aquela obrigação que tem coisa, ou seja, aquele que pactua obrigação com fim ilícito. E aí vocês podem encontrar no artigo 883 do Código Civil. Estou recompensando bem quem matar um inimigo meu, ou seja, paga mediante, né, a recompensa ali de morte de alguém. Não só não tem direito a receber, meu querido, como você pode ser preso. Terceira situação, empréstimo para jogo. Empréstimo para jogo. Ô, Núbia, me empresta um dinheiro aí que eu vou fazer uma fezinha ali. Se você sabe o fim, não há possibilidade de repetição de indébito. Outra situação, mútuo, que é empréstimo feito a menor. Empréstimo feito a menor, ele não se repete, é irrepetível, não cabe repetição de indébito. E, por fim, porque são 5 situações, juros não estipulados, que está aí no artigo 591, também do Código Civil. Essas obrigações não cabe repetição de indébito. Então, perceba que o pagamento indevido é muito bacana, porque a gente pensa que sempre vai haver pagamento em dobro e que todas as obrigações, quando pagas indevidamente, cabem à ação de repetição de indébito. E não é bem assim. No nosso próximo bloco, nós vamos, então, para os atos bilaterais de manifestação de vontade. Porque a vontade ela pode ser unilateral, ela vem de uma pessoa, ou então ela vem de 2 pessoas. É aí que nós vamos estudar as modalidades obrigacionais, obrigação de dar, de fazer, solidária. Volto já. E vamos, então, à primeira modalidade obrigacional, decorrente de ato bilateral de manifestação de vontade, que é a obrigação de dar.
A obrigação de dar, ela se divide em obrigação de dar coisa certa e de dar coisa incerta. Vamos primeiro analisar a obrigação de dar coisa certa. O que é esse tipo de obrigação? É quando o devedor, ele se obriga perante um credor a entregar-lhe um objeto determinado pelo gênero, qualidade e quantidade. Observe que na obrigação de dar coisa certa, a obrigação é muito delimitada. Portanto, o credor não está obrigado a aceitar objeto diverso do pactuado, ainda que mais valioso. Vocês já ouviram isso diversas vezes, tenho certeza. Então, se eu combinei de entregar uma moto, ainda que eu vá entregar uma Mercedes que valha 10 vezes mais, o credor não está obrigado a aceitar. Onde que está a obrigação de dar coisa certa? No artigo 233 a 242 do Código Civil. Então, quando você vem aqui no 233, você já encontra a caracterização da obrigação de dar coisa certa. Vamos entender, então, que a obrigação de dar coisa certa, ela é determinada, o objeto é determinado pelo gênero, feijão, por exemplo, qualidade, tipo A, quantidade, quantas sacas eu vou querer. Nesse sentido, vale a anotação do artigo 313 do Código Civil e também do enunciado. Não se iluda, enunciado é cobrado na prova da OAB, 465 do STJ, que vão falar o seguinte, que o credor não está obrigado a aceitar coisa diversa. Ô, Núbia, é isso aí que vai cair na minha prova? Provavelmente não, porque quando a prova da OAB cobra a obrigação de dar a coisa certa, ela já sabe, ela já presume que você já saiba isso aí. Isso é o básico. Então, Núbia, o que vai cair na minha prova? A perda do objeto na obrigação de dar. O devedor, ele tinha que entregar um objeto para o credor. Só que esse objeto se perdeu. E aí, o que faz agora? O devedor indeniza? O devedor não indeniza? Como que acontece, então, quando há a perda do objeto? Para sabermos as consequências, o efeito da perda do objeto, porque todas as vezes que a OAB cobra obrigação de dar coisa certa ou incerta, ela cobra a perda do objeto. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, primeiro, o momento que aconteceu essa perda. Eu preciso saber a extensão dessa perda, ela foi total ou ela foi parcial? Essa perda aconteceu antes de eu entregar ou depois que eu já entreguei o objeto? E primeiro, houve culpa ou não houve culpa do devedor? Então perceba que eu preciso saber por 3 óticas. Primeiro, quando. Segundo, quanto que se perdeu. E terceiro, se houve culpa, se o devedor concorreu para essa perda. Por isso, titia Núbia tem a solução para os seus problemas. Nós temos um mnemônico que você não vai se esquecer. Então, para saber os efeitos da perda do objeto, e esses efeitos da perda do objeto, eu já digo que eles vão resumir o quê? Eles vão resumir o 238 até aqui, ó. Vão resumir tudo aqui para vocês, tá? Tudo isso aqui será resumido nesse mnemônico que eu vou colocar aqui em seguinte. Qual que é o mnemônico? Merda. Desculpa, não estou te xingando, tá? Nem estou xingando a vida. O mnemônico é merda, para eu saber os efeitos da perda da obrigação de dar coisa certa e coisa incerta. Vamos lá? E esse mnemônico você vai utilizar para as outras obrigações também. Você vai ver que ele é multiuso, tipo Bombril, 1001 utilidades, tá? Então, primeiro, o M vem de momento da perda. Momento da perda. O momento da perda importa para mim. Por que importa para mim? Porque tem um detalhe, olha. Se foi antes da tradição, tradição é entrega, antes da entrega do objeto,
Então, significa que nós temos o quê? Os efeitos. Aqui que importa para mim é os efeitos que nos importam. Então, perceba só. Eu fui lá e comprei um objeto de Maria. Só que antes de Maria entregar o objeto, e eu já paguei, Maria deixou o objeto se perder por culpa dela. E eu já estava o quê? Contando com aquele objeto. Firmei vários contratos contando com aquele objeto. Quando Maria não me entrega aquele objeto, eu não só tenho o prejuízo do que eu paguei, como aquilo que eu deixei de ganhar em decorrência dos contratos. Então, eu tive um prejuízo. Antes é o que importa para mim. Então, perceba que se a perda ocorreu após a tradição, isso aqui não importa para mim. Por que que isso aqui não importa para a nossa prova? Não me importa porque aqui nós utilizamos um brocardo jurídico que diz res perito domino. O que é res perito domino? A coisa perece para o proprietário. Então, imagina só, eu recebi o objeto de Maria. Maria me entregou o objeto. Quando Maria acabou de me entregar o objeto, veio um assaltante e levou o objeto. Maria tem qual responsabilidade sobre isso? Nenhum. Maria entregou o objeto. Eu deixei o objeto se perder. A coisa perece para o proprietário. A tradição entrega, ela perfaz, ela transforma a propriedade. Maria era proprietária do bem móvel. Quando ela me entrega, eu sou o proprietário do bem móvel. Então, a coisa perece para mim, núbia, a nova proprietária. Então, perceba, antes da tradição é o que nos importa. Porque depois da tradição, a coisa perece para o proprietário. Então, para mim, não me interessa. Esses efeitos. O E vem de extensão da perda. Extensão da perda. Se eu tenho a extensão da perda, vamos lá. Essa perda, ela pode ser total, a famosa PT, e ela pode ser parcial, APP. Mas na sua prova pode vir total como perecimento, que é sinônimo, e parcial como deterioração. Se há a perda total, o perecimento, vocês concordam comigo que não adianta eu espernear, não adianta o ius reclamandi, a obrigação se resolve. Era para entregar uma vaca, ok? A vaca morreu. Não tem como ressuscitar a vaca. Então, por mais que eu quisesse a vaca, não tem jeito, a obrigação se resolve. Então, quando há o perecimento, resolve-se a obrigação. Então, perceba que nós vamos juntar todas as classificações daqui a pouco. Já se a perda foi parcial, isso vai gerar um direito potestativo. O que é direito potestativo? Que independe da anuência do devedor. Vai gerar um direito potestativo ao credor de escolher. O credor vai escolher. Olha, houve o perecimento, um arranhão na coisa. Eu fico com uma coisa, abatido a deterioração, ou então, não, eu não quero a coisa com esse defeito. Eu resolvo a obrigação. Então, quem decide é o credor. Você entregou a coisa com defeito. Maria chegou com a coisa com defeito para mim. Eu viro para Maria e falo, Maria, está arranhado. Você vai abater quanto para mim? Eu vou ficar com a coisa. Abatido a deterioração. Ou então, não, Maria, esse objeto deteriorado não me serve. Vou extinguir a obrigação. Então, perceba que aqui ele vai escolher entre ficar com a coisa, abatido o valor, ou extinguir a obrigação. Lindo, Núbia, estou entendendo. O R e o da vem de responsabilidade pelos danos. Aqui que a banda toca.
responsabilidade pelos danos. Responsabilidade de quem? Do devedor. O devedor responde pelos danos causados pelos danos. Que danos, gente? Olha lá, gente. Perecimento ou deterioração? Essa é a pergunta. Ele só responde se ele tiver agido de má fé. Se ele tiver, vamos colocar assim, culpa. Se não houve culpa, ele não responde. Como assim, Núbia, responde pelos danos? O que nós chamamos de perdas e danos. O devedor pode ser acionado por essa perda, perecimento ou deterioração? Depende. Ele deu causa ao perecimento? Então ele responde. Ah, não, Núbia, ele não deu causa, ele não agiu com culpa. Então ele não responde. Simples assim. Então perceba o exemplo que eu vou dar para vocês. Vamos imaginar que Maria, ela combinou então de me entregar um determinado objeto. Quando Maria chegou, ela me entregou o objeto. Quando ela me entregou o objeto, eu deixei o objeto cair e ele se quebrou. Vamos lá. Significa que não importa para a gente. A coisa perece para o proprietário. Agora vamos imaginar que antes de Maria chegar à minha casa, ela bateu o carro. Por quê? Porque ela foi super imprudente. Ela ultrapassou, ultrapassagem proibida, ela passou num sinal vermelho e ela estava bêbada. Ela bateu o carro. Ela bateu o carro e o objeto teve perda total, perecimento. Ela chegou para mim e falou, Núbia, infelizmente o objeto se perdeu, quebrou, todo quebrado, não tem como. Vou te devolver o que você me pagou. Só que se Maria teve culpa, então vamos lá. Se houve o perecimento, resolve-se a obrigação. Não tem como eu falar, Maria, aparece o objeto. Resolve-se a obrigação, ela me devolve o que eu paguei. Só que tem um detalhe, ela não agiu com culpa. Se ela agiu com culpa, eu também posso pedir perdas e danos. Que perdas e danos? Eu estava aguardando esse objeto para celebrar um contrato posterior e eu não posso. E aí tive o prejuízo. Então Maria responde. Então, gente, quando você conjuga esses momentos, não tem como se errar. Quer ver? Olha para você ver. Perda após a entrega. Não importa. Perda antes da entrega. Houve deterioração com culpa do devedor. Olha como é que eu sei como que resolve. Foi antes da entrega. Então, ótimo. Teve culpa do devedor, então eu sei que vai ter perdas e danos. O credor pode escolher. Ele quer extinguir a obrigação? Núbia, não quero mais. Ótimo, ele pode pedir perdas e danos. Ah, não, Núbia, eu quero o bem abatido o valor. Ainda assim, ele pode pedir perdas e danos. Porque se houve culpa, sempre vai haver perdas e danos. As perdas e danos são imputáveis ao devedor quando ele der causa ao perecimento ou deterioração. Então, independente se é perecimento ou deterioração, se o devedor agiu com culpa, sempre o credor poderá acumular o pedido de perdas e danos. Núbia, que perdas e danos são essas? Prejuízos sofridos pelo credor. Maravilhoso? Vamos então mudar de obrigação. Obrigação de dar coisa incerta. Está no artigo 243 a 246. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Então, olha o pulo do gato. A coisa, ela é incerta, é pela qualidade. Pela qualidade. Por quê? Porque no gênero e na quantidade, ela vai ser sempre certa. Ela vai ser sempre determinada. Então, se eu estou com coisa incerta, ela é incerta apenas pela qualidade. Significa que não será especificada, a qualidade da coisa.
Aí vem o pulo do gato, tá? Núbia, se eu tenho uma obrigação de dar coisa incerta, quais são os efeitos da perda do objeto? Primeiro tem que entender o seguinte, a coisa, ela é incerta ela só é incerta até o que nós chamamos de escolha. Até a escolha. Até a escolha, ela é incerta. Mas depois que eu realizo a escolha, senhores, ela se torna certa. Então, depois da escolha, vocês concordam que ela se torna certa? Porque a coisa certa, vamos voltar lá, ela não é certa pelo gênero, qualidade e quantidade? Quando eu tenho uma coisa incerta, que é incerta quanto à qualidade, mas eu fui lá e escolhi a qualidade. Quando eu escolhi a qualidade, significa que ela já é certa. Ela já tinha o gênero e quantidade, agora tem a qualidade determinada. Se ela é certa, você vai pegar aquela regrinha que nós acabamos de ver. A regra de perda da obrigação de dar coisa certa, que nós acabamos de ver que é o merda. Voltando aqui. Agora, até a escolha, ela é incerta. Então, antes de eu escolher, antes do credor realizar a escolha, a coisa vai lá e se perde. A coisa perde-se. E aí? O que acontece? É esse o efeito mais cobrado da OAB. Efeitos da perda do objeto, quando ela é incerta. E ela é incerta até o quê? Até a escolha. Então, perceba que aqui eu tenho a solução. Qual que é a solução? O 246. Vamos lá no 246, bonitinho. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Gente, isso é maravilhoso. Significa que genus non perit. Vou colocar para vocês. Genus non perit. Ou seja, o gênero não perece. Não perece. Se o gênero não perece, significa que o devedor não pode alegar perda. E aí perceba que o código coloca a perda como se fosse total. Perda total ou parcial da coisa. Por que ele não pode? Porque a coisa, ela é incerta. Se ele é incerta, ele pode prestar outra qualidade. Prestar o objeto com outra qualidade. Então, perceba, senhores, simples assim. Núbia, eu comprei uma safra de feijão. E aí eu estou aguardando para saber se vai ser tipo A, B ou C, porque a depender da qualidade, vai ser o que eu vou efetuar o pagamento. E aí surgiu que veio a safra do tipo C. O devedor não pode virar para mim e falar, Núbia, houve perda total, houve perda parcial. Ele pode substituir, porque ele não pode substituir o gênero, mas ele pode substituir a qualidade. Portanto, na prova da OAB, não se preocupem, vocês vão preocupar o quê? Com isso aqui, ó. Se o gênero for ilimitado, a coisa é substituível. Significa que não cabe alegação de perda. Nossa, Núbia, não me entendi.
Significa, gente, que sempre o devedor vai pagar perdas e danos. É isso. Se ele não puder prestar o objeto, ele sempre vai pagar perdas e danos. Inclusive, caso fortuito força maior, choveu, a safra toda se perdeu. É incerta a coisa, o risco é meu. Se o risco é meu, ainda assim eu vou pagar perdas e danos. Independente se eu agir com dolo ou culpa, olha isso aqui, é muito sério. Ainda que seja por caso fortuito ou força maior. Então, não é possível prestar ao credor? Ele responde, não cabe alegação de perda. Significa que o devedor sempre responde. Devedor sempre responde. Agora, senhores, se o gênero ele é limitado, eu vou comprar uma safra de vinho que só é produzida uma vez a cada 15 anos. E só é produzida 100 garrafas para o mundo inteiro. Só que aí o parreiral pegou fogo e essa safra não foi produzida. Ué, então você concorda comigo que se o gênero ele é ilimitado, limitado, nós estamos falando de uma coisa que é certa? Se a coisa é certa, senhores, aí nós já temos a regrinha lá atrás. Então, aqui é quando o gênero ele é ilimitado. Porque o gênero limitado, ele não cabe substituição. Ah, eu vou pegar esse vinho e substituir por um vinho chapinha. Não é possível, gente. Não tem como, né? Em que pese todos nós na vida já ter bebido vinho chapinha, ele é de uma qualidade bem duvidosa. Então, perceba que não é possível eu substituir. Lindo? Bacana. Das obrigações de dar coisa certa e incerta, seriam essas observações. Vamos, então, para a obrigação positiva de fazer. A obrigação de fazer, ela está no artigo 247 a 249. Então, enquanto aqui eu tenho a obrigação de dar, de entregar uma coisa, aqui eu tenho de fazer determinada tarefa ou serviço. Essa tarefa ou serviço, ela pode ser executada em prol do credor ou de terceira pessoa que ele determina que eu vá executar aquela tarefa. Seguimos lá, então, no 247 para a gente ver isso aqui. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Olha que interessante que quando eu falo que, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar. Nossa, Nubia, está difícil, está confuso esses três dispositivos, né? Eu estou lendo aqui, mas eles são bem confusos. Você não precisa ter dúvida. Porque esses dispositivos, eles vão falar das espécies de obrigação de fazer. A primeira é a obrigação de fazer fungível. A segunda é a obrigação de fazer infungível. A obrigação de fazer fungível, você já sabe, tenho certeza, é aquela que não exige qualidade especial do devedor. Pode ser qualquer pessoa, tá? Então, se o devedor não executar, eu mesmo posso executar, mandar a conta para ele ou mandar um terceiro executar, sem problema. Já o infungível é aquela que exige qualidade especial do devedor. Especial do devedor. Então, o devedor, ele foi contratado exatamente por suas peculiaridades. Eu quero ele, só ele pode executar o que eu preciso. Só a prestação prestada por ele é útil para mim. Então, eu não vou contratar qualquer buffet. Eu não vou contratar qualquer engenheiro, qualquer arquiteto renomado. Então, eu estou contratando, estou pagando mais exatamente pela peculiaridade, pela unicidade, singularidade daquele devedor. Na obrigação de fazer fungível, olha, ela não cumprida pelo devedor, ela ainda assim pode ser
executada por outro. Esse outro pode ser o credor, se for possível, ou pode ser terceiro. Então, pode ser executado por outro, que pode ser o credor ou terceiro. Nesse caso, o credor, ele pode mover uma ação compelindo o devedor a fazer e fixar as chamadas astriendes, solicitar ao juiz que determine, que fixe as famosas astriendes, que são as multas diárias em caso de descumprimento. Na obrigação de fazer infungível, perceba, se trata de uma obrigação personalíssima. Se ela é uma obrigação personalíssima, só o devedor pode satisfazer a obrigação. Assim, não resta outra alternativa para o credor, senão o que executar, não é? Entrar com uma ação judicial, pedindo que ele preste a obrigação, que ele faça, executa o serviço que ele se obrigou. Porque eu preciso disso. Se ele não atende, ela se converte automaticamente em perdas e danos. Eu não posso executar. Terceiro não pode executar. Ela não é personalíssima. Então, aqui, eu vou compelir o devedor a fazer. Posso pedir também as famosas astrientes. Multa diária em caso de descumprimento. Se não houver o cumprimento, a obrigação se converte em perdas e danos. Perdas e danos. Converte-se em obrigação de pagar, obrigação de indenizar os meus prejuízos. Aqui não. Se eu vou compelir o devedor a fazer e ele não faz, eu mesmo, o credor, pode fazer, o terceiro pode fazer e eu cobro dele o valor do serviço. É muito diferente. Núbia, eu cobro dele o valor do serviço e posso acumular com perdas e danos? Sem dúvida. Mas perceba que nas obrigações de fazer fungíveis, eu tenho opção. Ela não se converte automaticamente em perdas e danos. Porque eu mesmo posso fazer, a depender da obrigação, ou eu posso contratar um terceiro para fazer e mandar a conta para o devedor. Mando a conta do serviço e mais o prejuízo que eu tive. Na obrigação de fazer infungível, eu não tenho essa opção. Eu peço para ele fazer. Se ele não faz, a minha única opção é converter em perdas e danos. É provar o prejuízo que eu tive ao não cumprimento conforme pactuado. Prosseguimos. Aí nós vamos para a obrigação de não fazer. Essa obrigação de não fazer, ela é a única obrigação negativa do Código. Única obrigação negativa do Código. Primeiro, quais são as características da obrigação de não fazer? Enquanto na obrigação de fazer, a inércia constitui inadimplemento, porque perceba, era para você fazer, você fica de braço cruzado, não faz, você está inadimplente. Se você não faz, aí vem, a obrigação é infungível, outro pode fazer e eu posso cobrar. Ah, não, a obrigação é infungível, então só você pode fazer. Eu vou te compelir ao cumprimento. Então, a inércia na obrigação de fazer é descumprimento. Já na obrigação de não fazer, a inércia é o cumprimento, é o adimplemento. Na obrigação de não fazer, alguém se compromete a abster-se da prática de uma conduta. Significa que o devedor estará adimplente quando ele não faz. Você, vizinha querida, que ouve lá Anitta 3h da manhã no talo, você estará adimplente quando você não liga o querido som no meu ouvido. Isso é obrigação de não fazer. Você, vizinho, estará adimplente se você não constrói tampando a minha ventilação.
Então, na obrigação de não fazer, determinada pessoa se compromete a abster-se de determinada conduta. Isso que é obrigação de não fazer. Vamos então às características da nossa obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer, ela tem características muito peculiares, de modo que você não vai se atrapalhar na hora da prova. Primeira característica é que ela é personalíssima. Ela é infungível, portanto. É sinônimo, tá, gente? Infungível. Se ela é personalíssima e infungível, significa que o credor, ele é específico. Perdão, o devedor, ele é específico. Significa que determinada pessoa se compromete a abster. Perceba, se determinada pessoa se compromete a abster, eu não posso me abster por ela. É só ela que pode se abster. Não tem como substituir os devedores. Outra característica é que uma obrigação indivisível. Indivisível. Esse é o ponto máximo aqui das características da obrigação de não fazer. O cumprimento é sempre total. O cumprimento é sempre total. Por isso que não admite-se mora, atraso na obrigação de não fazer. Por que não se admite mora? Por que não se admite atraso? Porque a obrigação de não fazer, ela é sempre total. Eu não faço. Se eu fizer uma parte, eu já fiz. Concorda comigo? Então, não fazer o todo. Se simplesmente vamos imaginar que foi imposta uma obrigação de não fazer à minha vizinha para não ligar a Anitta às 3 horas da manhã, porque eu estou no 9º andar, ela no 10º e ninguém consegue dormir. E aí, ela está lá em abstinência, liga lá o som, 5 minutos e fala, liguei, pronto, agora não preciso mais. Ela já ligou, ela já descumpriu. Então, perceba que é total porque não existe cumprimento parcial. Então, não tem como o devedor estar em mora, porque a mora é o cumprimento parcial da obrigação. Se não existe mora, ou o devedor está adimplente, quando ele se abstém, ou então ele está inadimplente, quando ele pratica o ato. Pratica o ato. Maravilhoso, Núbia. O que mais? O que eu disse a vocês. A inércia é o adimplemento. A inércia é o adimplemento. Olha aqui. Quando ele se abstém, significa que ele está cumprindo a obrigação. E aí, nós vamos o quê? No artigo 390, só para vocês terem uma ideia. Então, a obrigação de não fazer está aqui, tá vendo? Praticado o ato a cuja abstenção se obrigar, o credor pode exigir que dele desfaça. Nós vamos ver esses efeitos daqui a pouco. Mas vamos correr o olho lá no artigo 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que devia se abster. Então, perceba que ela é indivisível e a inércia é exatamente o adimplemento, que é o que fala o artigo 390. Porque o cumprimento ele só pode ser total, não cabe cumprimento parcial. E a última característica é que pode ser convertida, a obrigação de não fazer, pode ser convertida em obrigação de dar coisa certa. Não, Núbia, não entendi essa parte. Como é que ela pode ser convertida em obrigação de dar a coisa certa? Vamos imaginar, então, que o devedor, ele não se absteve, ele praticou o ato. Quando ele pratica o ato, se não existe mora, já houve o inadimplemento. Se houve o inadimplemento e o ato, ele é de automática execução, não tem como ser desfeito, essa obrigação, ela se converte em obrigação de pagar indenização.
Obrigação de pagar a indenização é a obrigação de dar a coisa certa. Tudo bem? Por isso, nós precisamos saber quais são os efeitos do descumprimento da obrigação de não fazer. Porque, afinal de contas, o que a OAB cobra são os efeitos do descumprimento. Para isso, eu preciso saber que as obrigações de não fazer são classificadas em transeuntes e em permanentes. O que são obrigações de não fazer transeuntes? São aquelas instantâneas. Perceba, não podem ser desfeitas. É o caso da minha vizinha. Elas se consumam no ato. Se elas se consumam no ato, elas são irreversíveis. Quando a minha vizinha, então, liga o som, e ela estava obrigada a se abster pelas regras condominiais, ela praticou o ato, não tem como ela praticar parte e não praticar outra parte. Essa conduta de se abster ao colocar a música é uma obrigação de fazer transeunte. Ela é instantânea. Seja 1 segundo ou 4 horas, ela já realizou o inadimplemento. E a obrigação de fazer permanente. Permanente é aquela que se posterga no tempo. Significa que ela pode ser desfeita. Se ela pode ser desfeita, são as chamadas obrigações de não fazer reversíveis. É o caso do meu vizinho, que constrói um muro tampando a minha ventilação e luminosidade. Eu posso impor uma obrigação de desfazer. E aí eu imponho uma obrigação positiva para ele. Ele não podia construir, foi lá e construiu. Eu imponho uma obrigação para desfazer o muro que está tampando a minha ventilação e a minha luminosidade. Então, existem 2 tipos de obrigação de não fazer. Aquelas que se consumam no ato e aquelas que podem ser desfeitas. A obrigação de não fazer, que não pode ser desfeita, adianta você chegar para sua vizinha e falar: desfaz essa música, volta no tempo e não liga esse som, sua maldita. Tem como falar isso, gente? Claro que não. Então, se não tem como, olha o efeito. Aqui, nessas obrigações, só cabe ao credor, exigir perdas e danos. Por que ele só pode exigir perdas e danos? Porque a obrigação, ela não pode ser desfeita. Então, só pode pedir perdas e danos. Já a obrigação de fazer permanente, aqui o credor pode exigir o desfazimento do ato. Ele pode exigir o desfazimento do ato. E mais perdas e danos. Olha que lindo. Então, aqui na permanente, além do desfazimento do ato, eu posso pedir perdas e danos. Nas transeuntes ou instantâneas, isso não é possível porque ela não pode ser desfeita.